Salve, salve, galerinha! Sejam muito bem-vindos aí ao canal do Fisiologia em Detalhe. E a nossa videoaula de hoje vai ter como tema a resistência à insulina. Então, primeiro eu vou falar da resistência à insulina de um modo geral, depois a gente vai falar de especificidades dela no diabetes mellitus do tipo 2, na obesidade e na doença de Alzheimer, beleza? Então, vamos lá? Então, no começo, todas as figuras que eu apresentar, a grande maioria vão ser oriundas de artigos científicos. Então, vou estar sempre disponibilizando aqui a referência, e aí quem quiser depois baixar o artigo, dar uma lida, entrar ali no PubMed, é só pegar aqui a referência e baixar lá. Tá beleza aí? Então, vamos lá. A insulina é o principal hormônio anabólico que a gente tem no nosso organismo e tem múltiplas funções, né? E a via principal sinalizada pela insulina, ela é chamada via da fosfoetidilinositol 3-quinase, ou via da PI3K. Então, a insulina, ao se conectar, ao fazer um bind ao seu receptor, né, ela ativa essa via e esse receptor passa a ter uma capacidade de trazer uma energia para ele, de se autofosforilar. Então, a energia a gente sabe que é ATP, né? Adenosina trifosfato, então ele é composto de 3 átomos ali, 3 moléculas de fósforo, tá? Representado com a letra P, né? Mas aqui nesse momento ela vai se autofosforilar e pegar esse fósforo e passar adiante. Então, vai acabar ativando aqui substratos de receptores de insulina. A sigla aqui, ela vem do inglês, Insulin Receptor Substrate. Vocês podem ver que tem do 1 ao 6, mas que eu deixei em vermelho aqui nesse artigo, nessa figura, o 1 e o 2. Por quê? Porque esses dois aí são os que interferem diretamente no metabolismo glicolítico, ok? Então, eles vão também passar essa energia adiante, fosforilando a PI3K. E a PI3K ela é um dímero. O que é um dímero? É uma proteína que é composta de duas outras proteínas. Neste caso aqui, a P85 e a P110, onde a P85 tem uma atividade reguladora e a P110 tem uma atividade catalítica. Então, a PI3K, ao ser ativada, ela também vai ativar, né, fosforilar a proteína quinase B, chamada de AKT. AKT vem do inglês Activated Kinase Tyrosine, tá? E como esse artigo aqui fala de exercício físico, tá? Então, o que acontece é que posteriormente ao exercício físico, quando a AKT é sinalizada, né, ativada, ela vai sinalizar para as vesículas que estão no meio intracelular e que contém um transportador específico de glicose chamado GLUT4, tá? Para que essa vesícula seja translocada até a membrana, né? Vai pegar a glicose, né? Carrear aqui pela circulação e levar para que essa glicose seja estocada tanto no tecido adiposo como no tecido muscular, para que possa ser utilizada como fonte de energia, como alimento. Mas existem diversos transportadores de glicose. Nesse caso aqui, o GLUT4 está destacado porque esse artigo falava sobre exercício físico. Existem 14 GLUT diferentes, cada um com uma especificidade. Não vou entrar no mérito dos transportadores de glicose agora, tá? Vamos falar da via da PI3K, que é o nosso foco aqui. Então, quando essa via funciona do jeito que eu expliquei aqui, tá show de bola, você está com funcionamento normal. Quando existe uma falha em qualquer parte desta via, né, que prejudique o transporte e captura de glicose no nosso organismo, para que ela possa ser utilizada como substrato energético, a gente vai ter o que a gente chama de resistência à insulina, tá? E para ser mais específico aqui ainda, né, é o pâncreas, né, que através das células beta-pancreáticas, né, vai secretar ali este hormônio. Então, as células de Langerhans vão secretar, ali está, né, nelas a gente encontra as células beta e lá vai estar sendo secretada e produzida insulina. Esse hormônio, ao ser lançado na nossa corrente sanguínea aqui, se conecta ao seu receptor, como eu já falei. Vocês podem ver que ele transpassa a membrana e por isso ele é chamado de um receptor
transmembrana, ok? Esse receptor transmembrana, ele é também chamado de como sendo uma molécula heterotetamétrica. E o que é isso? É uma molécula que é composta de 4 subunidades, sendo 2 dessas subunidades alfa e 2 beta. Quando a insulina se conecta a este receptor, quando ela faz esse bind, o que acontece é que ela inibe a atividade dessa subunidade alfa e favorece a atividade tirosina quinase, que é essa capacidade do receptor de se autofosforilar, né? Favorecido pela ativação da subunidade beta e de passar essa energia adiante. Vocês podem ver que aqui nessa figura já tem o IRS1 e o IRS2, já não estão aparecendo os outros, o IRS3, 4, 5 e 6. Né? Essa figura também é de um artigo meu chamado Exercise Linked Easing, Consequences on Mental and Cardiovascular Health in Type 2 Diabetes. Por que aqui não está meu nome dos outros autores aqui e o ano de publicação? Porque esse artigo não foi publicado ainda, ele está aceito para publicação na International Journal of Molecular Sciences e possivelmente deve ser publicado ou na última semana de dezembro de 2020 ou nas primeiras semanas de janeiro de 2021. Então, como eu não sei quando, eu preferi não botar a data aqui, então deixei o nome só do artigo para que quem tiver interesse, é um artigo bem bacana, tem umas figurinhas bem bonitas lá, explicando bem bacaninha como acontece a resistência à insulina, tá? Então, este é o funcionamento normal. Quando você tem uma falha, né, principalmente na fosforilação de RS2 ou de RS1, ou no binding da insulina ao seu receptor, a gente tem o que a gente chama de resistência à insulina. Ricardo, a falha pode estar em outro lugar da via? Pode sim. Ela sempre estará lá em algum outro lugar da via? Olha, normalmente a gente vai sempre olhar quando a gente tem uma falha na ativação correta dessa via, né? A gente vai ter uma falha na fosforilação em tirosina, tá? Tanto de RS2 como de RS1, a depender da patologia e da condição específica que a gente vai começar a falar já já. Então, essas moléculas elas podem ser fosforiladas em resíduos ou de tirosina ou de serina. Então, normalmente a tirosina ela vai favorecer essa atividade, né, como acontece aqui no bind da insulina com seu receptor, como eu expliquei aqui para vocês. E a fosforilação em serina, ela tem outras propriedades, tá? Então, nesse caso aqui, é ideal que a gente tenha a fosforilação em tirosina, tá? Então, quando a gente tem uma fosforilação maior do que deveria em serina, ou inibição da fosforilação em tirosina, né? Nesses substratos de receptores de insulina, ou no próprio receptor, tá? A gente não tem um funcionamento adequado dessa via e, portanto, a gente vai ter a resistência à insulina. Tá muito complicado? Então, a gente deixa fácil. Então, vamos pensar aqui numa metáfora da resistência à insulina. Todo mundo já brincou de telefone sem fio quando era criança, isso eu garanto. Eu brinco até hoje, tá? Então, aqui a gente tem uma foto que eu peguei aqui. O Papa, né, seria o hormônio insulina. E ele veio aqui e ele está passando uma mensagem, ele está sinalizando. Lutero fez uma pergunta inteligente. Então, aqui estaria o receptor de insulina e aqui são os substratos de receptores de insulina, sendo que aqui tem demais, né? Tá sobrando substrato aqui, não tem tudo isso não, mas tudo bem. Então, o que acontece é, se a via funciona normal e essa mensagem chega até o final normal, show de bola. Tá tudo ok com a gente. Se a mensagem chega trocada lá no final, como está aqui, né? Bento XVI agora é crente, mas não foi isso que o Papa passou no telefone sem fio. O que ele falou foi, Lutero fez uma pergunta pertinente. Então, se a mensagem é bloqueada, se a mensagem é trocada, se existe, né, um empecilho para que essa mensagem esteja adequada, né, a gente vai ter a resistência à insulina. Ficou fácil? Deu para entender aí? Então, vamos seguindo em frente. Então, como é a resistência à insulina no diabetes tipo 2?
Então, já expliquei essa via. Essa figura aqui é de um outro artigo meu, publicado em 2020. Quem quiser baixar depois é esse artigo aqui. Só botar lá o título lá no PubMed, está aqui o DOI dele também. Tá? Baixar e dar uma lida, é um artigo bem bacana, que fala de links entre o diabetes mellitus do tipo 2 e a doença de Alzheimer. Então, basicamente, o que acontece aqui na resistência à insulina no diabetes mellitus do tipo 2, eu já expliquei que a insulina vem aqui, ela faz o binding para esse receptor, tá aqui, tá vendo? Né? O receptor aqui transmembrana, e aí esse receptor transmembrana fosforila aqui, temos aqui o IRS1 e IRS2, porque é a falha deles que nos interessa. Nesse momento não interessa nem o 3, nem o 4, nem o 5, nem o 6. Então, o que acontece no diabetes do tipo 2 é uma falha principalmente na fosforilação em tirosina de IRS2. Tá beleza? Fechou? Então, essa é a característica principal que difere o diabetes tipo 2, por exemplo, do Alzheimer, com relação ao processo de resistência à insulina, a nível molecular. Fechou? Facinho. Foi fácil essa, né? E na obesidade? Bom, na obesidade é um negócio um pouquinho mais complicado. Então, a insulina, ela vai vir aqui, ela vai sinalizar para uma enzima chamada citratiliase, tá? Então, a gente já tem aquele processo todo que eu expliquei da resistência à insulina acontecendo na obesidade. A gente já tem a inibição da ativação correta do IRS2, no caso da obesidade. Mas, além disso, a insulina ela favorece, né? Ela sinaliza para que ocorra a ativação da citratiliase, e aí vai ser liberada a acetilcoenzima A, que vai liberar 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos, e vai formar até que forme-se o malonilcoenzima A. E quem é o malonilcoenzima A? O malonilcoenzima A é simplesmente o precursor de todos os ácidos graxos que a gente tem no nosso organismo, de gordura, gente. Então, além dessas características peculiares, a insulina também vai estar favorecendo a sinalização de 2 isoformas da pirovato desidrogenase quinase, especificamente a 1 e a 4, e da PKC na obesidade, para que ocorra essa produção de gordura, né? E aí vocês sabem que quando a gente tem aumento dos níveis de gordura do nosso organismo, algumas coisas mudam até esteticamente. Então, o que acontece é uma hipertrofia, né? Aumento do número de tamanho, e hiperplasia, aumento do número de células de adipócitos. Então, você vai ter mais adipócitos e esses adipócitos estarão maiores. E qual é a diferença principal de um adipócito para uma célula normal? A gente estuda lá, né, no 2º grau, a gente vê o núcleo da célula bonitinho lá no meio. O que acontece é que a gordura ela toma toda a célula, empurra o núcleo lá para o cantinho da célula e a célula passa a ser praticamente tomada por gordura inteiramente. Então, essa é a característica principal aqui na obesidade. Então, a diferença não está diretamente na via da Pi3K ali. A gente tem uma sinalização da PDK1 e PDK4, da PKC, mas a gente tem a sinalização da citratiliase favorecendo essa produção e esse acúmulo de gordura no nosso organismo. Tá tranquilinho até aqui, né? Então vamos agora para a parte mais complicada, que é explicar essa resistência à insulina na doença de Alzheimer. Porque a doença de Alzheimer tem peculiaridades pertinentes à própria doença. Então, a resistência à insulina na doença de Alzheimer, basicamente, o que ocorre é uma inibição do IRS1, do substrato de receptor de insulina 1. Então, vocês viram aqui no diabetes e na obesidade, é normalmente mediada a resistência à insulina por uma inibição da fosforilação em tirosina, né, da correta ativação do IRS2, e aqui, no caso, é uma inibição de IRS1. Mas como acontece essa resistência à insulina na doença de Alzheimer? Então, por curiosidade, eu vou explicar aqui que existe um conjunto de fatores aqui. Então, na doença de Alzheimer, o que acontece é que todos nós temos no nosso cérebro uma proteína chamada proteína precursora amiloide. Tá? O normal é ela ser clivada. O que é clivada? Cortada. Né? E aí ficam resíduos pela beta e pela alfa secretase. Só que quando essa APP é clivada pela beta e gama secretase, isso vai favorecer a formação de um resíduo
citotóxico, chamado a beta 140 ou 142, que é a forma mais citotóxica que existe, né, de acúmulo do peptídeo beta-amiloide. Então, esses peptídeos vão formar oligômeros que vão formar as placas senis. Essas placas senis, que são placas formadas por oligômeros do peptídeo beta-amiloide, são características clínicas da doença de Alzheimer. Ok? Até aqui. A formação dessas placas senis, segundo a literatura científica, favorece a ativação de vias pró-inflamatórias. Aqui está destacada a via da JNK, mas existem outras, como a via do fator de necrose tumoral alfa, né, do TNF-alfa e tantas outras, favorecendo com que exista a inibição da ativação do IRS1 e que exista essa resistência à insulina em diversas áreas do cérebro desses pacientes, dessas pessoas. Tá beleza até aqui, né? Tá tranquilo. Então, além dessas características, você tem um processo inflamatório concomitante, que eu já falei aqui, mas que também é mediado principalmente, né, por uma reativa gliose, onde você tem aumento expressivo, significante de células da glia. Nesse caso, astrócitos e microglia. Os oligodendrócitos não são muito estudados com relação à patologia de Alzheimer. Então, quando a gente tem astrogliose e microgliose, o que acontece é, essa microglia, ela tem um papel quando nós temos o funcionamento normal dos neurônios no nosso cérebro. Então, aquele neurônio que não está muito legal, está morrendo, a microglia vai lá e fagocita ele porque ele já não está trabalhando mais tão legal. Quando a gente tem esses níveis de microglia muito altos, a microglia começa a pegar e fagocitar o neurônio que está normal, que está saudável. E aquele buraco que vai ficando ali, naquele espaço onde tinha neurônio, vai sendo preenchido por mais astrócitos. E esse processo de reativa gliose, né, favorece um quadro inflamatório que contribui também para a inibição da IRS1, fazendo com que ocorra a resistência à insulina na doença de Alzheimer. Show de bola? Tranquilo? Ah, Ricardo, tá meio complicado aqui agora. Tá bom, vamos facilitar então. Eu falei lá que a IRS1, por exemplo, ou os outros substratos também, né? Eles poderiam ser fosforilados ou em serina ou em tirosina. Então, essa figura aqui foi retirada de um artigo de 2012, tá? E aqui na letra D, a gente tem um neurônio saudável, tá? Esse aqui é um neurônio retirado de um animal, de um camundongo. Então, na verdade, foi retirado um tecido do camundongo, foi feito um cultivo de célula, né? E aqui vocês estão vendo uma imunocitoquímica. E aqui vocês estão vendo a marcação desse neurônio. E aqui de um camundongo com Alzheimer. E qual é a diferença? Lembra lá que eu falei que para que a resistência à insulina aconteça, né, é necessário que exista ou a inibição da fosforilação em tirosina ou maior fosforilação em serina. Então, aqui eles usaram um marcador para serina 636, né? Para a fosforilação da serina 36, ela fosforilada em IRS1. Esse quadradinho branco que vocês estão vendo aqui, ó, é esse quadradinho branco aumentado aqui. Então, vocês veem que o D, quando você compara com o E, tem menos. Por quê? Porque está sendo menos fosforilado em serina. Então, quando você tem uma excessiva fosforilação em serina, você vai ter uma inibição da ativação de IRS1 corretamente nessa via, e isso vai levar você ao declínio da função cognitiva e à perda de memória na doença de Alzheimer. Ricardo está dizendo que a resistência à insulina contribui para o declínio cognitivo e a perda de memória, que são características da doença de Alzheimer. Sim, é isso que eu estou dizendo, tá? Ah, tá complicado, não entendi ainda. Vamos facilitar agora, hein? Vamos facilitar para que todo mundo possa entender tranquilo aí. Então, vai ter um show do YouTube aqui na cidade. É mentira, tá? Não vai ter, mas vamos fingir que vai ter. E o ingresso do show, tá? O ingresso, o bilhete para você entrar no show é o IRS1. Vamos pensar nisso. E o neurônio é você.
Ou seja, você para ir para o show com seus outros colegas, com seus outros neurônios, vocês têm que ter esse bilhete e tem que entrar no show, correto? Comprei o bilhete, eu tenho que ir para o show. Mas aí o que acontece? Você não é maior de idade ainda, né? Ou você não tem carteira de habilitação ainda, pediu o carro para o pai, falou que vai para o show, que começa meia-noite, vai terminar 6 da manhã. Seu pai vai fazer o papel da Serina aqui. Ele vai dizer, esse show só vai ter gente utilizando entorpecentes, não tem ninguém que preste lá, você não vai, certo? Então, esse papel de inibir, né, seria normalmente, né? Não quero estar aqui colocando rótulos nas famílias brasileiras, né? Mas pensando assim de uma maneira como as pessoas mais, digamos assim, religiosas falariam da família, poderia ser um homem com homem aqui, uma mulher com mulher, não tem nenhum problema, viu, galera? Eu estou botando isso aqui só como exemplo, não venham me crucificar depois por conta disso, não. É só um exemplo para que vocês entendam aí melhor. Então, o pai aqui seria a Serina. E a mãe estaria ali tentando mediar. Não, ele promete que ele não vai beber no show. Não se preocupe, ele é responsável. Você tem que confiar na educação que a gente deu para o nosso filho. Então, a gente sempre tem quase sempre, né? Não sempre, mas então a mãe faria esse papel aqui da tirosina, né? Facilitando que você pegasse esse ingresso e entrasse no show. Então, essa fosforilação, né, de RS1 adequada, né, para que ocorra essa fosforilação desse substrato de receptor de insulina 1 ali no neurônio, é necessário que ocorra uma maior fosforilação em tirosina e não em serina. Então, se sua mãe convencer seu pai, você vai para o show. Então, se ela convencer o seu pai, a via está funcionando normalmente, você vai curtir seu show. Se seu pai bloqueou a sua ida ao show do YouTube, o que acontece é a via não está funcionando normalmente como deveria, né? E aí você tem o que a gente chama de resistência à insulina. Espero que tenha ficado fácil aí, né? Nossa primeira videoaula aqui do canal e de muitas, espero que de milhares que venhamos a fazer ao longo dos anos aí. Espero que vocês tenham gostado e não deixem de se inscrever lá no Instagram, tá? No Fisiologia em Detalhe e no nosso perfil no Neuroscience Update, onde a gente coloca sempre novidades relativas ao mundo das neurociências, tá? Se inscreve aí no nosso canal no YouTube, tá? Deixa o seu joinha e até a próxima aí, pessoal. Lembrando que valorize suas curvas, tá? Sempre.